Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você confere e acompanha com a gente, sempre de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Personalidades aqui da nossa região metropolitana e do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, discutindo, debatendo junto com você os principais assuntos que dizem respeito aqui ao desenvolvimento, ao crescimento da Baixada Santista e do país também. Lembrando sempre que a gente tem uma reprise às 8 da noite e às 22 horas, às 10 da noite, portanto, o painel regional, também com entrevistas importantes e debates sobre a Baixada e sobre o país também. O painel Debates nesta edição vai discutir essa polêmica, né, que envolve os trabalhadores portuários e a Embraport, o terminal da Embraport, que se recusa, não é, a contratar os trabalhadores portuários pela maneira tradicional, não é, pela indicação com o ógmo, enfim, não é, baseado, lastreado na nova legislação, não é, que surgiu após a medida provisória, famosa MP 595. Eu já tenho aqui, com prazer, o presidente em exercício dos sindicatos operários portuários aqui do Porto de Santos, que é o Claudiomiro Machado, o Miro. Tudo bem, Miro? Prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, prazer, obrigado aí pela oportunidade, né? E mandar um abraço aí para todos os trabalhadores portuários aí, que estão aí nessa briga aí. Muito bem. Companheiro Rodolfo Amaral, jornalista, mais uma vez participa e colabora com a gente nesta edição do Painel Debates. Tudo bem, Rodolfo? Boa tarde. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Miro. Boa tarde ao telespectador. É sempre um grande prazer discutir os problemas da nossa região aqui no painel regional. Lembrando sempre, nós estamos aguardando também a participação e a presença do representante do Sindicato da Estiva, né, do Sindicato dos Estivadores aqui do Porto de Santos, o Rodney Oliveira da Silva, o Ney, estava escalado aqui para participar com a gente, Ney é o presidente, mas teve um problema, um contratempo, né, nesse momento e não pôde vir. É isso, Miro? Então nós estamos recebendo o vice-presidente, César, é isso? César Bahia. César Bahia, né? Famoso César Bahia. César Bahia, em instante, vai estar sentado aqui, lá na ponta, para fechar a mesa aqui, representando o Sindicato dos Estivadores aqui do Porto de Santos, nessa edição do Painel Debates. Lembrando que o telefone está sempre à sua disposição, 30 17 91 10. Você liga, mantém contato com a gente aqui, emite a sua opinião, tira as dúvidas a respeito dos temas e dos assuntos importantes que a gente coloca em discussão, que a gente coloca em debate aqui no programa, tá certo? E, como sempre, a gente destaca aqui um dos nossos parceiros, Jornal Diário do Litoral, edição desta quinta-feira, com a manchete voltada para a área policial, né? Estou mostrando aqui nessa câmera aqui do meu lado esquerdo, dá para você acompanhar aí. Estuprador é preso e solto horas depois, né? Isso é uma manchete que retrata, né, a situação complexa e difícil que vive a polícia, né? Completando a manchete, Polícia Civil pediu prisão temporária, mas a Justiça não expediu mandato até a noite de ontem. Então, confirmando, estuprador é preso e solto horas depois, a manchete do DL que circula nas principais bancas aqui de Santos, das cidades da Baixada Santista, nesta quinta-feira. Passar aqui ao Miro, tá certo? Edição do Diário do Litoral, lá o Rodolfo Amaral também, tá certo? E lá na ponta, já com a gente, né, o César Bahia também vai receber, antes que eu fazer o anúncio aqui, da presença da participação do César. Lá na ponta direita agora sim, a gente confirma o César Bahia, que representa aqui o Sindicato da Estiva. É isso, César? Boa tarde, obrigado por estar conosco aqui também. Tudo bem com você? Tudo bem, Edgar, boa tarde. Muito obrigado aí pela oportunidade de estarmos nesse momento discutindo aí sobre as questões pertinentes. Boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todos. Muito bem. Para a gente começar a discussão, para a gente começar aqui o programa, né? Claro que o programa está centrado nessa polêmica que envolve os trabalhadores portuários, né? O pessoal da Estiva, dos operários portuários, nesse embate, nessa queda de braço com a Embraport, né? Vocês estiveram recentemente em Brasília, também foram recebidos na Casa Civil, se não estou enganado, é isso, né, Miro? No Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, né? E lá no Ministério do Trabalho, como é que foi o debate, como é que foi a discussão para a gente entender em que pé estamos nesse momento? Então a gente, na verdade, nós fomos convocados, né, para essa reunião lá no Ministério do Trabalho. O governo queria intermediar aí, né, essa discussão toda que está aí, né? Vocês devem estar acompanhando. Sem dúvida. E o que acontece? Chegamos lá, né? Novamente nos colocamos à disposição, até porque a gente deixa sempre bem claro para toda a sociedade, para a imprensa, que os trabalhadores querem negociar, os trabalhadores têm proposta de negociação, né? E fomos para essa reunião
com esse intuito, né, de negociar. Só que, infelizmente, novamente a empresa aí mostrou a sua intransigência, né? Houve propostas, não só nossas, como do governo também, né? O governo se posicionou e colocou uma proposta lá para ambas as partes. Nós, como fomos com disposição para negociar, acatamos, entendemos que era viável o que o governo estava propondo, mas mais uma vez a empresa se mostrou aí intransigente e nem a proposta do governo, no caso, aí ela aceitou, né? Que era aí a gente trabalhar durante 30 dias com os trabalhadores avulsos do OGM e marcarmos reuniões que seriam semanais, lá mesmo em Brasília, ou se precisasse até seriam intensificadas, mais do que uma, para negociarmos esse possível vínculo, essa metodologia que a empresa quer usar. O que é a metodologia? Para eu só entender bem. Né? Os trabalhadores eram escalados como avulsos pelo órgão gestor de mão de obra, não é? E cada um cumpria lá os seus horários, suas funções nos terminais para que eram escalados. A Embraport não quer agir assim, quer seguir a nova legislação, segundo ela mesma coloca. Não é? Então, como é que seria feita a contratação? Via CLT, é isso? A empresa ela quer contratar via CLT. Só que nós entendemos, até porque ela está dentro do Porto Organizado. Inclusive, hoje, pela parte da manhã, nós recebemos um documento que nós tínhamos enviado um ofício para a CODESP, pedindo que a CODESP se posicionasse. E ela dissesse como autoridade portuária se, na verdade, a Embraport está dentro ou fora do Porto Organizado pelas dimensões portuárias. Vocês pediram uma posição da CODESP? Hoje? Não, pedimos há uma semana, 2 semanas atrás. E hoje, na verdade, de manhã cedo levamos para a nossa Assembleia lá, que chegou ontem à noite, um documento oficial da CODESP, dizendo o seguinte, que todas as operações que a Embraport quer praticar, toda a sua área perimetral está dentro do Porto Organizado. E se está dentro do Porto Organizado, ela tem que cumprir a legislação, que é a 12.815. Se ela está dentro do Porto Organizado, tem que trabalhar com o trabalhador do OGM. E ela não quer cumprir isso. Ela entende que não, mas nós estamos nos municiando de documentos que está comprovando que ela realmente está dentro do Porto Organizado e tem que cumprir a nova lei. Muito bem. César Bahia com a gente aqui, também esteve em Brasília participando desse encontro lá no Ministério do Trabalho, César? Estivemos presentes e realmente a posição da empresa é essa, inclusive contrariando o posicionamento do governo. O próprio governo pediu, né, para que se entrasse num acordo e que fosse durante um mês. O governo estabeleceu, né, como proposta dele, um mês para que as partes se negociem, como o Miro falou, e ela de imediato recusou e depois, acho que achando talvez que não pegou muito bem ela recusar de imediato, ela nos informou que estaria analisando junto à diretoria da empresa e que no dia de hoje, até a parte da manhã, que era a nossa Assembleia, eles estariam dando um retorno quanto à questão de aceitar ou não esse mês de trabalhar conforme o governo propôs, dentro das regras atuais. A Embraport tinha um prazo até hoje de manhã para dizer se aceitava ou não essa proposta. Esse mês, para que a gente pudesse, dentro desse mês, em Brasília, com a mediação do governo, para que a gente conseguisse resolver a questão, porque não implica somente na questão do vincular por vincular. Existe uma questão toda por trás, existe um fundo social, como eles mesmos dizem, que querem criar um fundo para indenizar esse trabalhador que eventualmente ficar de fora desse novo sistema, né, de vinculado, ao qual a gente não tem hoje, né, um sistema de vinculado, não pode ser do dia para a noite como eles querem, que a gente tenha que se enquadrar, se adaptar, e o trabalhador, ele vai levar, com certeza, essa empresa vai levar 30% a 40% da produção do que é praticado hoje no Porto de Santos. Perfeito. E a empresa não se manifestou até o presente momento? Até o presente momento não se manifestou. Muito bem. Se mostram intransigentes. Rodolfo Amaral, sempre atento aí, antenado às questões importantes da região. Pois não, Rodolfo? Bom, Edgar, em primeiro lugar, eu queria inverter um pouco essa lógica
Porque parece, desde que foi aprovada aí a Lei 12.815, parece que o vilão da história é o trabalhador, em especial o trabalhador avulso. E eu queria me reportar mais especificamente a questão da Embraport propriamente dita. Por que a Embraport está lá onde está hoje com o seu terminal? Então a gente precisa reconstituir um pouco essa história. Primeiro porque a Prefeitura de Santos, a questão de alguns anos, mexeu com o seu plano diretor e expandiu, tá, a área portuária para aquele anexo da área continental de Santos. Bom, esse foi o primeiro ato em si. Segundo momento, a Codesp está, a questão de pelo menos uns 6 anos, tentando aprovar o seu plano diretor aí de zoneamento, que pretendia, inclusive, avançar um pouco mais esse chamado limite do porto organizado, que foi impedida tanto pela ANTAC como pela Secretaria dos Portos em determinado momento, porque no raio de ação que a Codesp pretendia avançar, ia abraçar um trecho ali também da base aérea de Santos. E aí o Ministério da Aeronáutica se manifestou contrário. Bom, mas qual e essa é a grande discussão, e a questão dos 10 dias aqui fora do ar, a gente comentava isso, eu fazia referência a isso, a gente precisa se reportar a fatos para dar a quem de direito o seu verdadeiro direito. Bom, o que é o limite do porto organizado? Está aqui definido neste decreto 4333. Antes desse decreto existia uma portaria. Este decreto é de 12 de agosto de 2002. Basta você pegar aqui tem o limite do porto organizado de todos os portos ligados à União. Então basta você pegar Pena que a gente não tem um mapinha aqui essa disposição, mas inclusive há. Mas dá para entender. Né? E eu queria fazer referência a isso, porque é o seguinte: o correto, o Miro citou agora que pediu para a Codesp que se esclarecesse essa questão do porto organizado, e eu confesso, eu fiquei dias procurando de tudo quanto foi forma, um mapa que a Codesp deveria ter um mapa do porto organizado estabelecido disponível no seu site. Mas não tem, por questões óbvias, porque muita gente não tem interesse de mostrar isso à sociedade. E, inclusive, a própria Codesp como autoridade portuária. Eu consegui esse mapa, assim, de um técnico que tinha feito, com base nessa definição dos portos organizados, ele fez todos os portos sujeitos a esse decreto 4333, e eu tenho esse mapa, disponível, infelizmente eu não trouxe aqui, mas a Embraport está dentro, sim, do porto organizado, aliás, bem dentro do porto organizado. Agora, pior do que isso, do que estar ou não dentro do porto organizado, você vê como é que são as legislações brasileiras. Vamos ver, especificamente aqui, para o telespectador entender, para ser bem claro e objetivo, o que diz a Lei 12.815, essa que foi sancionada aí pela presidente Dilma no dia 5 de junho de 2013. Essa que veio em sequência da MP. Da MP. 595. Que a MP dizia, inclusive nesse item especificamente, dizia exatamente a mesma coisa. Mas veja, o artigo 2º dessa lei diz assim: para fins desta lei, consideram-se. Aí vem o inciso 1, 2, 3 e o inciso 4º, que é o que nos interessa. Terminal de uso privado, 2 pontos. Instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do porto organizado. Então ela não basta que ela tenha autorização apenas. Tem que estar fora ela tem que estar fora do porto organizado. Portanto, se a Embraport está dentro do porto organizado, tá, ela está em local inadequado, e quem não pode operar é a Embraport, não os trabalhadores que não podem trabalhar lá. É diferente, se inverteu a lógica do processo. Agora, por que se fez isso? Aí é uma outra pergunta. Por que a empresa se instalou
lá dentro do Porto Organizado e fez vistas grossas ao que dizia a legislação. Porque é uma prerrogativa do presidente da República definir o limite do Porto Organizado, tal como o Fernando Henrique Cardoso, em 2002, definiu este limite aqui com este decreto, que era aquele decreto que o PT dizia, questionava e dizia que ia revogar, você lembra disso? Sim. Tanta portaria, mas esse decreto PT aqui... não, né? Os ainda, vereadores e os deputados ainda do tinha, PT aqui da região. Quando foi aprovado isso aqui ainda tinha alguma lógica, porque em que pese o terminal da Uzi Minas, o terminal da Ultrafértil, o terminal da Dalquímica, que já estavam lá, embora a Dalquímica esteja também dentro do Porto Organizado. Não eram considerados Porto Organizado. Na época não tinha, quer dizer, eles foram instalados lá final da década de 60, certo? Então não tinha nem a Lei 8.630. Agora, mais ilógico ainda é o seguinte, quando a Prefeitura de Santos expandiu no seu plano diretor esse limite de área portuária para a sua área continental, onde está instalada a Embraport, nós estávamos também em discussão com o chamado Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro. O decreto que regulamentou o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e que incluiu, certo, as chamadas zonas de expansão portuárias na Lei Estadual de Gerenciamento Costeiro, esse decreto foi assinado em 25 de março de 2013 pelo governador Geraldo Alckmin aqui na Baixada Santista, portanto, há alguns meses. E quando ele assinou esse decreto reconhecendo essas áreas portuárias, de expansão portuária, na legislação estadual, o terminal da Embraport já estava pronto. Então, eu me pergunto, como é que alguém pode fazer alguma coisa esperando por uma legislação? De modo que eu sugeriria aqui aos dois sindicalistas que continue, evidentemente, avançando nessa discussão com relação aí aos seus direitos trabalhistas. Mas também não percam de vista a possibilidade de entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, arguindo Direito, né? o direito dessa questão contra a Embraport. Que em tese que você está colocando, a Embraport não tinha direito não de se instalar onde poderia ela se estar instalou. lá. Se houve negligência, anuência da CODESP, da União, do Ministério do Transporte, é outra discussão. E tem mais. Mesmo que a presidente Dilma seja convencida pela Casa Civil de mudar o perímetro do Porto Organizado, ou seja, encurtá-lo para que então a Embraport fique fora. A Embraport já se instalou. Ela já se instalou, regime então anterior. o fato já aconteceu. É. Mesmo que este decreto modifique o perímetro, a ilegalidade já está cometida. Então a coisa é muito mais séria do que parece, tá? E não podemos ficar jogando aqui nas costas dos trabalhadores essa figura de vilão, certo? Quem autorizou essa situação, certo? Autorizou achando que a lei ia facilitar a Embraport. Mas eu li aqui o texto da lei, ela não facilita e, aliás, a 8.630 neste mesmo artigo também já não facilitava. Então, não pode nem ignorar, certo, que a existência de regras anteriores, porque elas também existiam diferente do que aconteceu. Agora, é importante que a CODESP explique isso. Que a CODESP explique por que a Secretaria dos Portos e a ANTAC até hoje não definiu o limite do Porto Organizado de Santos, certo? Quer dizer, não reviu como ela tinha pedido. Por quê? E por que a CODESP queria avançar nesse perímetro e um pouco além? Porque na hora que ela avançasse, quando está dentro do Porto Organizado, mesmo que seja um terminal privado, você não tem direitos de escalar, trabalhar, de cobrar tarifas específicas, exceto aquelas do tráfego de navios e tal, do canal, de infraestrutura que isso beneficia tanto quem está dentro ou quem está fora, como o caso da COSIPA, da antiga COSIPA, Uzi Minas e Ultrafértil. Enfim, eu queria começar a esclarecer isso,
certo? Porque eu não sei, eu até perguntaria aos sindicalistas se esse assunto já foi discutido com profundidade nas assembleias, quer dizer, se tem alguma medida aí no bolso do colete para tomar contra a própria empresa, porque se ela continuar intransigente, me parece que quem não está aqui atendendo a contento às regras é a empresa e não os trabalhadores. Muito bem, antes das respostas do César Bahia e do Miro, né? A gente vai ter que fazer um rápido intervalo e eu já antecipo aqui também ao Rodolfo que chega agora aqui às minhas mãos aqui um comunicado da empresa, um comunicado do terminal da Embraport, né? Aqui é o painel Debates e eu, evidentemente, democraticamente, claro, vou ler esse comunicado. Daqui a pouquinho também, estamos em cima do break, eu volto, leio o comunicado aqui da Embraport, depois o Rodolfo repete a pergunta, refaz a pergunta, a gente segue aqui no debate e na discussão, tá certo? Agradeço a assessoria de comunicação da Embraport pelo cuidado, pela preocupação de entrar em contato com a nossa produção e fiquem no aguardo, no instante, democraticamente, a gente vai ler o comunicado da empresa também. Antes do intervalo, só uma informação sempre importante da Prefeitura de Santos para você. Em tempo de nova gestão, a Prefeitura de Santos decidiu retomar o orçamento participativo no município. É um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades de investimentos nos seus bairros. Neste ano, a população terá a possibilidade de participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2014, em 5 audiências públicas que serão realizadas em diferentes regiões da cidade. No Brasil, o orçamento público é formado pelo PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, Lei Orçamentária Anual. O PPA estabelece os objetivos para os próximos 4 anos. A LDO prioriza anualmente as metas do município. E a LOA prevê receitas e fixa despesas a cada ano. O sistema orçamentário é complexo, porém, o município vai ter a facilidade de compreendê-lo e poder participar ativamente da sua elaboração. É com esse objetivo que a Prefeitura produziu a cartilha ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a população vai poder participar do orçamento, comparando aí o orçamento familiar com o orçamento de um município. A primeira audiência pública acontece exatamente hoje, 7 horas da noite, na Zona Noroeste, Sociedade de Melhoramentos da Vila São Jorge. Agora sim o intervalo, a gente volta já já. Voltamos, segundo bloco aqui do nosso painel Debates. Estou com muito prazer recebendo aqui 2 representantes dos sindicatos aqui da área portuária, né, no nosso porto, que vivem esse embate, essa queda de braço com a Embraport. Aqui o Cláudio Miro ao meu lado aqui, Cláudio Miro Machado, o Miro, representa os sindicatos operários portuários, e o César Bahia lá na ponta, que representa aqui o sindicato dos estivadores, tá certo? E com a gente aqui o nosso Rodolfo Amaral também, companheiro jornalista mais uma vez conosco. O telefone segue aí aberto para você entrar em contato, participar conosco, né? Também você pode acessar o site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clicar lá no ícone do painel regional e acompanhar online, diariamente, que a gente discute, que a gente debate aqui no painel Debates. E, claro, participar com a gente também através das nossas redes sociais, facebook.com/painel regional. Você compartilha aqui com o programa diariamente também, fica sempre à vontade conosco, espaço sempre democrático. O programa estando encerrado, não é? A gente fecha aqui o painel Debates. Logo após, ele fica disponibilizado no YouTube. Se você perdeu aí algum trecho, né, algum bloco aqui do programa, você acessa lá o YouTube e o programa está inteiramente disponibilizado para você. Bom, o Rodolfo traçou um raio-x importante, né, sempre com a riqueza de detalhes que lhe é peculiar a respeito do porto organizado. E no primeiro bloco também o Miro e o César Bahia se manifestaram. Uma assembleia que aconteceu hoje aqui na cidade, tratando desse tema, né, dessa discussão da contratação de trabalhadores do sistema tradicional, através do OGMO, né, como eles estão acostumados, pela Embraport, que até o momento não vem agindo dessa forma, né? E a Embraport envia um comunicado a nós aqui, e, como eu disse no bloco anterior, democraticamente vou ler esse comunicado que foi enviado pela empresa. A Embraport considera leviana a interpretação de que teria recusado a proposta apresentada pelo governo para acordo com os sindicatos da área portuária. A Embraport esclarece que ainda está avaliando se aceita ou não a sugerida hoje em reunião realizada por sua iniciativa em Brasília, com a participação da empresa, dos sindicatos interessados, do Ministério do Trabalho e de mediador da Secretaria-Geral da Presidência da República. Na reunião foi, inclusive, discutida sugestão da própria Embraport para a criação de um fundo social para os trabalhadores avulsos do Porto de Santos.
Também na reunião, a Embraport reiterou a posição de contratar apenas trabalhadores com carteira assinada com base na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, como permite a nova Lei dos Portos. A Embraport entende que a reunião foi positiva para a negociação, na medida em que o governo e os sindicatos reconheceram o direito de a empresa contratar através da CLT. A empresa aguardará nova reunião entre as partes, não é? Também mediada pelo governo federal, que deverá acontecer, o que diz aqui no comunicado, que vai acontecer ainda no próximo dia 31 deste mês. Informações para a imprensa, CDN, Comunicação Corporativa. Aqui assinam os dois profissionais que redigiram esse comunicado em nome da Embraport. Bom, está lido aqui o comunicado. O Miro e o César Bahia têm aí a palavra. Bom, posso? À vontade. Primeiramente, isso não é uma surpresa para a gente, porque novamente a empresa mente. Novamente, como que eles praticam na mesa, a coisa já está tão escancarada que eles já estão colocando até na mídia e não tem mais vergonha de colocar isso. Em momento algum, inclusive tem ata disso, e essa ata foi lida na Assembleia que nós tivemos em conjunto hoje lá na estiva de manhã cedo, aonde a categoria deliberou, a gente precisa deixar claro aqui, que aceitou a proposta do governo, que a gente reitera aqui que eles recusaram lá na mesa, tem uma ata disso, tá? Não deram a resposta e nós de pronto não aceitamos, que era requisitar o trabalhador avulso durante 30 dias para acabar com toda essa discussão que está tendo, esses manifestos, tudo. Nós propusemos a negociar durante 30 dias, desde que eles tirassem os navios que estivessem lá da maneira tradicional, da maneira, inclusive, que a gente precisa deixar claro aqui, que eles, antes de começar a operar o terminal, protocolaram na ANTAC. Isso está documentado, inclusive levamos para o governo na reunião passada, aonde eles disseram que iriam trabalhar assim que o terminal começasse a operar, semelhante aos outros terminais. E semelhante aos outros terminais, para trabalhador operário de capatazia e a estiva, é avulso. Nós não temos outra definição nos navios trabalhados nos terminais. Nós não temos vínculo. Nunca tivemos. Então, o que acontece? Eles se comprometeram, eles protocolaram na ANTAC isso. E, novamente, como é de parte dele, eles mentem e não cumprem o que acordam. Voltando a essa questão... Então, você está afirmando aqui que o comunicado da Embraport não expressa a realidade das negociações entre os sindicatos e o terminal. Não expressa a realidade no item que eles colocam aí, que nós aceitamos que fosse negociado via CLT. Em momento algum, os sindicatos colocaram lá que aceitariam qualquer tipo de vínculo ou discussão de CLT, porque eles estão dentro do Porto Organizado, eles têm que discutir em cima da 12.815. Eles têm que discutir como dentro do Porto Organizado. E dentro do Porto Organizado tem uma lei, onde nós representamos esses trabalhadores, e eles, como o nosso companheiro falou aqui, têm que dar oportunidade desse vínculo para os trabalhadores do OGM. E eles não o fizeram. Até porque esses trabalhadores que operaram, os dois navios que operaram sem nós, não sabemos com quem foi essa operação, qual a qualificação desses trabalhadores e quem representa esses trabalhadores. Nós não sabemos, porque nós não somos. Nós não conhecemos esses trabalhadores, nenhum dos dois sindicatos. Então, o que me deixa indignado, mas não é surpresa para nós, é que novamente a empresa manda documentos, a empresa põe situações, tanto na imprensa como em qualquer outro lugar, e eles mentem. E eles mentem agora na cara dura. Esse é a Embraport. Diga, César Bahia, pois não. Só a vez do sindicato da estiva aí. Diga, como o Miro falou, eles teriam que ter se manifestado dessa forma, como se manifestaram no documento, em 2010, quando eles assinaram na ANTAC de livre e espontânea vontade, o sindicato não participou, está lá no documento, que ele iria trabalhar da mesma forma como os operadores do cais público, ou seja, via OGM. Até por questão do caos social e tal. E quando ele fala via OGM, tem que ficar claro que se é via OGM, só é trabalhador avulso. OGM não tem trabalhador vinculado, representado pelo OGM. Falou via OGM, está no documento, inclusive no Diário Oficial, e ele diz, vamos trabalhar semelhante aos trabalhadores do cais público hoje, do porto público. Ainda está lá a palavra, via OGM. Então, não sei, eles teriam que expressar essa opinião lá, na hora que eles dependiam de licenças ambientais, inclusive, e se manifestaram dessa forma em 2010. Depois, agora, de conseguir as licenças do terminal instalado,
da lei, que eles dizem nova, mas que também já dizia na 8630. Então, o que se fala em relação ao vínculo ou não, a gente está disposto a discutir. Mas desde que seja de uma forma, não dá para ser do dia para a noite como eles querem. Estamos dispostos e, inclusive, aceitamos a posição do governo de um mês, mesmo entendendo que um mês não dá, que são muitas as questões para a gente discutir, e em Brasília, uma dificuldade, né? Mas vamos lá, o governo pedindo, né? Vamos fazer a nossa parte de estar negociando, né? E a resposta que ele diz agora no comunicado que será na próxima reunião, ele dia falou... 31. Dia 31. Ficou agendada uma próxima reunião para dia 31? Com o governo. Só que o representante da Odebrecht, né, que estava o representante da Embraport e o da Odebrecht, o representante da Odebrecht falou que ia nos comunicar no dia de hoje, porque foi falado na reunião que nós teríamos assembleia conjunta para definir essa questão. Até porque ele pode ter navio hoje, amanhã, e como é que vai ficar? Né? Nós estávamos aguardando essa resposta e ele ficou de dar hoje, porque nós tínhamos assembleia no dia de hoje pela manhã. Se tiver algum navio para entrar nesse terminal, o terminal não está operando, né? Por enquanto não. Com as atividades paralisadas. Né? Por enquanto não tem navio lá. Não tem navio. Não tem navio. Se entrar algum navio lá, quem é que vai operar? Então, a lei já fala da representação dos sindicatos. A representação é nossa. Como o Miro falou, os trabalhadores que eles dizem que estão lá vinculados, a gente desconhece esse trabalhador, não sabe se tem qualificação, ele não pegou no quadro do OGMO, do sindicato, e não sabe de nada desse trabalhador, que nós temos que saber. A própria lei fala que a representação é dos sindicatos. Correto? Pois não, Miro. Então, inclusive, porque a gente precisa passar isso, quando a gente tem essas oportunidades assim, de vir na televisão, de falar nos jornais escritos, a gente precisa colocar algumas posições para a sociedade entender o porquê de tudo, porque às vezes parece que nós somos sempre os vilões, e não é. Essa empresa, ela não demonstra o mínimo de bom senso para negociar, ela não quer negociar, ela quer impor situações, ela quer, inclusive naquela ocupação desse último navio que nós fizemos agora, entendeu? Nós conversamos com alguns trabalhadores, desses trabalhadores que elas estão colocando lá para fazer essa operação. É um absurdo o que fazem com esses trabalhadores. Eles têm um salário de R$ 1.070, que é o que eles querem pagar para os trabalhadores portuários, descarregam um container, pelo menos os dois navios descarregam e carregam um container, tiram e colocam castanha, apia e desapia container, e quando não tem esse trabalho, os caras vão varrer pátio e limpar banheiro. É um absurdo o que fazem com essas pessoas. O que eles querem é um regime de escravidão. E é isso que a gente não aceita. E só para... Eu fiz essa pergunta lá na reunião do governo, se nesse mês de negociação, se houvesse navio, quem ia operar o navio? E eles deixaram bem claro na mesa. Por isso que eu falo que eles mentem e não querem negociar. Quem vai operar os trabalhadores que estão lá, que nós não sabemos quem são. E nós deixamos uma coisa bem clara, e vamos deixar aqui a nossa posição, que foi da Assembleia hoje. Se houver navio e os trabalhadores que estiverem lá não forem os avulsos ou não tiverem esse acordo negociado, nós vamos ocupar nosso local de trabalho de novo. Essa é a decisão da Assembleia. Rodolfo, pois não, você ouviu aí já novamente as partes, ouviu aí o comunicado da Embraport também? Eu volto a insistir, respeito a manifestação dos trabalhadores, é um direito legítimo, mas o que me causa, repito, indignação, é que a CODESP tenha respondido a uma consulta dos trabalhadores que a Embraport está dentro do porto organizado e que a lei é clara e diz que não há terminal privado dentro de porto organizado. Portanto, o jurídico da CODESP, eu gostaria que fosse convidado e sentasse aqui algum advogado da CODESP, eu faço questão de participar do programa, porque ele vai precisar explicar isso, se eu estou lendo alguma coisa diferente do que diz a lei. Certo? Eu preciso, por quê? Porque não me surpreende nada que venha da CODESP. Eu já tenho dito isso sistematicamente. Em 2002, por exemplo, para que tem muita gente que não sabe, mas a CODESP, eu tenho dito isso, e o que eu vou dizer no ar, isso é fato, inclusive, de conhecimento de autoridade competente que ignoro até hoje. A usina de Itatinga, que fez 100 anos, certo? Está 100 anos na ilegalidade. Certo? Ela só conseguiu inscrição municipal na Prefeitura de Bertioga em 2002. Só conseguiu inscrição estadual do ICMS
também em 2002, por força, na época de uma pressão da Prefeitura Municipal de Bertioga. Mas ela já perdeu, inclusive, o direito de concessão pela ANEEL. Isso foi dito para o ex-presidente da CODESP, José Serra, certo? Numa reunião promovida pelo CAP na usina de Itatinga, foi entregue um documento a ele, documento que foi para o Ministério Público, para o Ministério da Fazenda, para a Secretaria da Fazenda do Estado, para a ANEEL, e nenhuma dessas autoridades até agora tomaram providências. Então, eu acho que se os trabalhadores de fato querem peitar essa situação, não basta chegar simplesmente e pedir para a CODESP informar se a Embraport, que aliás ela já informou, que está dentro do Porto Organizado. Se está dentro do Porto Organizado, a autoridade portuária é a CODESP. A CODESP tem que proibir a Embraport de operar. Aliás, eu não sei se essa complacência da Embraport até agora, certo? Se ela já não é fruto de saber que a legislação não lhe é favorável. Eu vou repetir, não só no inciso 4, que define o que é terminal de uso privado, instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora do porto, da área do Porto Organizado. No inciso 12 desta mesma lei, deste mesmo artigo, define então o que é autorização. Outorga de direito à instalação portuária, de exploração de instalação portuária localizada, repito, fora da área do Porto Organizada e formalizada mediante contrato de adesão. Então, o artigo 2º da Lei 12.815 cita 2 vezes, não existe terminal privado dentro do Porto Organizado. Se foi colocado lá, certo? Se teve autorização que não poderia ter, seja da CODESP, seja da ANTAC, seja da Secretaria dos Portos, seja lá de quem for, a lei não permite isso. Então, eu já adianto aqui, gostaria de também ver a manifestação do Ministério Público Federal e sugiro, repito, aos sindicalistas que peguem o seu corpo jurídico e entrem com mandado de segurança, impedindo que o terminal, até que se esclareça essa situação, porque dificilmente vai se esclarecer, porque a lei está muito clara, porque há um risco iminente, ou seja, o risco de tirar o trabalho dos trabalhadores. Então, isso poderia se obter uma liminar e impedir a operação do terminal. Então, eu não sei se ficar apostando nessa mudança, repito, do perímetro definido aqui pelo decreto, e o decreto ele é tão amplo da área do Porto Organizado que, pasmem, tem um determinado trecho da descrição aí, da extensão do Porto Organizado que diz que vai até, incluindo também a usina de Itatinga e a faixa de domínio de suas linhas de transmissão. A usina de Itatinga fica a alguns quilômetros do porto. Nossa, e até ela foi incorporada ao Porto Organizado. Então esses são nossos legisladores. Parece que quem está fazendo essa redação nunca veio ao Porto de Santos, não sabe qual é a distância da usina de Itatinga do Porto de Santos. Então, agora, está na lei, a gente precisa simplesmente pegar a legislação e estudar, porque eu temo, Miro e César, que essa situação, no limite que ela vai chegar, como já em determinado momento chegou de ocupação de navios no terminal, isso acabe tendo excesso de alguma das partes e aconteça coisa aí de gravidade maior. Então, eu espero que as autoridades pertinentes, e a CODESP, que nunca foi autoridade nenhuma, certo? E eu digo isso e disse isso para o seu presidente, repito, na usina de Itatinga, lá quando nós fomos mostrar, ele não sabia também, ele tinha vindo de Fortaleza para cá para presidir a CODESP e estava indo pela primeira vez na usina de Itatinga. E ficou surpreso naquele dia que eu disse, tete a tete a ele, que a usina de Itatinga estava na ilegalidade há 100 anos. Ele ficou perplexo. São assim que as coisas são administradas no Porto de Santos. Então eu espero que a CODESP se manifeste publicamente e diga se a lei que está errada, certo? Se existe, nos termos da lei 12.815, terminal privado dentro do Porto Organizado. Muito bem, eu quero saber a posição dos dois sindicalistas, né, com relação a tudo isso que foi dito pelo Rodolfo Amaral e também uma outra avaliação, ainda em cima do comunicado que nos foi enviado pela Embraport, sobre essa proposta, né,
que teria sido feita pela empresa, pelo terminal, de criação de um fundo social para os trabalhadores avulsos. Mas antes a gente tem que sair para um breve intervalo e já retomamos aqui o painel Debates. Estamos voltando aqui com o terceiro e último bloco, né, desta edição do painel Debates. Eu estou aqui conversando com muito prazer com o nosso Claudiomiro, né, que representa aqui o Sindicato dos Operários Portuários, Claudiomiro Machado, o Miro. Também lá na ponta o nosso César Bahia, representando os estivadores, e a presença sempre importante com a gente do jornalista, companheiro Rodolfo Amaral. Queria uma avaliação aqui dos dois, né, com relação a tudo isso que foi dito do Rodolfo em relação à Codesp, né, que deveria ter outros olhos nessa questão de liberar, né, terminais aqui no nosso cais, enfim, a própria CEP, Secretaria de Portos, e uma avaliação também, rapidamente, um resumo de vocês com relação ao resultado da Assembleia, né, que foi realizada hoje lá no Sindicato da Estiva. César. A Assembleia ratificou a posição, né, das diretorias, né, que leu inclusive a ata do que foi proposto e discutido em Brasília. Então as categorias entenderam o posicionamento, aceitaram a proposta do governo, né, com esse um mês de prazo para que a gente possa discutir com o governo, com a empresa e até entre nós mesmos a questão do vínculo, né, e reforçar que a empresa ela vem na mídia mentir, como sempre, todas as matérias que saem da empresa, ela vem faltando com a verdade, onde ela diz que está desde janeiro tentando negociar com os sindicatos e não obtém sucesso, não obtém retorno. Então, até para ficar claro para a sociedade, a primeira proposta que chegou oficial ao sindicato foi no dia 28 de junho, através da assessoria da empresa. Que, eu não sei, até parece que está faltando uma sintonia, uma comunicação entre a empresa e o negociador, que parece que eles não falam a mesma língua. Quando você chega na mesa de negociação com o negociador, ele fala uma coisa, você vai representando a empresa, já é outra visão. Então, para ficar claro, 28 de junho chegou a primeira proposta oficial da empresa, a qual retornamos com uma contraproposta 3 dias após que essa contraproposta se encontra em poder da assessoria da empresa. Em relação à indenização, no Ministério Público, numa reunião na sexta-feira passada, nós perguntamos aos representantes da empresa o que seria, porque eles sempre falam esse fundo social, esse indenização, foi falada até a palavra PDV, e um deles, que seria o plano de desligamento, foi um deles não aceitou essa palavra. Não diria essa palavra. Não quero essa palavra, tá bom. O que seria isso? Bom, aí ele explicou. Hoje a empresa precisa de 50 trabalhadores e vai lançar um edital. Aparecem lá 400 interessados. Eu contrato, escolho dentre os 400 os 50 que eu quero, pego os 50 e os outros 350 eu vou criar um fundo para indenizar esses 350. Mas como? Se minha categoria são 3 mil só registro, fora o cadastro, fora o aposentado retornado, que aposentou até 95, tem direito ao trabalho. Todos esses estão extintos. E se você demitir os 50, você não vai ter que pegar lá eles pegam a indenização. Então, a gente, na realidade, estamos nos colocando à disposição para discutir, mas sempre entendendo que não é o melhor caminho e entendendo sempre que a gente precisa de um período, que a proposta nossa é de 1 ano de avulso, para que a gente possa fazer essa transição para o vínculo, se for o desejo da empresa, né? Então, durante esse ano, a gente sentaria com calma com o governo, com todas as partes envolvidas, para a gente poder criar um mecanismo, esse sistema novo de vinculado.
Muito bem. Alguma coisa a completar com relação a esse tema aí, Miro? E também ainda com relação a esse fundo social, na verdade, o que o César estava explicando também com relação ao que diz aqui a nota da Embraport, o comunicado da Embraport, né, onde eles citam aqui, a empresa cita aqui, que nessa reunião foi colocada uma sugestão, né, de se criar um fundo social para os trabalhadores avulsos do Porto de Santos. Né? E esse fundo vocês não têm assim esclarecimento total. E na verdade a gente precisa deixar claro que essa proposta é da empresa, tá? Do Fundo Social. Não é que, porque quando eles colocam assim, surgiu na reunião um fundo social, parece que todo mundo que estava na reunião veio com essa ideia. E não foi, isso é uma ideia da empresa. A empresa... eles colocam aqui, foi inclusive discutida uma sugestão da própria Embraport. Isso, né? Isso é colocado foi uma aqui. posição da empresa, mas na verdade o que a gente precisa, como está todos os outros trâmites dessa negociação, é ter esclarecimento das coisas. Eles não sabem como é esse fundo social, nós perguntamos lá na reunião como funcionaria isso, como é que é isso, como eles pensam, e eles não têm resposta disso, como não tem resposta de todos os outros. Entendeu? Na verdade a coisa está muito confusa, a gente já teve até situações de um negociador marcar uma reunião com a gente e uma outra pessoa ligar para nós, os dois sindicatos, marcando uma outra reunião, dizendo que era o negociador também. Eles mesmos não se entendem, a gente não sabe o que eles conversam lá dentro. Está vendo? Fica uma coisa bem complicada para a gente. E assim, quanto à questão da Codesp, que o senhor citou, a gente, na verdade, sempre cobrou da Codesp uma posição. O que a gente entende é que a Codesp hoje ela é uma autoridade portuária. Ela tem que ter posição das coisas. E Codesp, hoje, quando a gente fala em Codesp, a gente fala em governo federal também. A Codesp, como autoridade portuária, tem que se posicionar. Codesp é omissa, na opinião de vocês? Eu acho que em muitos momentos é assim. Por isso que nós enviamos esse documento para lá, para obtermos resposta. Porque parece que a coisa só funciona quando ela é forçada e quando é colocada na mídia para todo mundo ficar sabendo. Está entendendo? Então, eu acho que a Codesp deveria se posicionar melhor sim, independentemente de ela ter uma parte que é governo federal ou não. Até porque a lei foi feita, essa nova, por esse governo que está aí. Entendeu? Então, a gente tem que deixar sempre isso claro. E mais uma coisa, só para reiterar, nós, os sindicatos, estamos dispostos a negociar. Ninguém é contra a lei, ninguém é contra a proposta de ninguém. Nós estamos dispostos a negociar. Só que não vão querer vir com a proposta para matar o trabalhador de fome. Aí fica difícil. Pois não, Rodolfo? Eu queria só, a título de facilitar o entendimento do telespectador, principalmente aquele que não tem muito conhecimento da atividade portuária, o que é um terminal, tá, de uso privado? Vamos olhar lá para o Porto de São Sebastião. No Porto de São Sebastião você tem o Porto de São Sebastião e ao lado do Porto de São Sebastião você tem o terminal Almirante Barroso da Petrobras, certo? Com piers de atracação distintos. Eles estão na mesma baía, certo? Mas são coisas distintas. Terminal de uso privado seria, por exemplo, se o Ike Batista conseguisse fazer o porto dele em Peruíbe, certo? Então ele simplesmente pegou um trecho de uma área de Peruíbe, comprou, certo? Que ela tinha acesso ao mar, e ali ele iria instalar, como fez no Porto de Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro. Ele comprou 1/3 da cidade de São João da Barra, 90 km² de extensão, e lá construiu o seu porto, o Porto de Açu. Tá? Agora, é diferente de você pegar, construir um terminal privado dentro de um porto que já existe, certo? A Embraport, na melhor das hipóteses, poderia ser enquadrada aqui no inciso 3º do artigo 2º, que é de instalação portuária, porque aí, nesse termo, diz instalação localizada dentro ou fora do porto organizado e utilizada para movimentação de cargas, passageiros, mercadorias destinadas ou provenientes do transporte aquaviário. Só que para ser instalação portuária, ela teria que ter sido submetida a uma concessão ou a um arrendamento, que não foi o caso. Eles foram lá, compraram uma área, que aliás eu não sei como é que o SPU pode ter dado aforamento para aquelas áreas que margeiam o Porto de Santos, algo que já está construído há mais de um século,
certo? Então, é uma situação tão esdrúxula, eu não sei o que, aliás, a gente sabe o que acontece nos bastidores dessas autorizações, mas eu acho que deve sim a CODESP uma explicação pública para as pessoas em geral. E eu queria aqui questionar os dois sindicalistas, o Mírio e o César, no seguinte sentido: ambas as categorias de portuários têm ciência de que se, na verdade, perder essa briga para a Embraport, isso pode representar o início de uma escalada para que outros terminais também ajam da mesma forte, ou seja, caminhem na extinção dos avulsos? Pois não, Mírio? Na verdade a gente tem, né? E isso é um dos motivos dos quais a gente sempre está colocando em um dos assuntos que a gente sempre está colocando na Assembleia. Inclusive hoje, novamente, na Assembleia em Conjunto, que continua em caráter permanente, nós conversamos sobre esse assunto, da questão da extinção do avulso. Por isso, a nossa insistência em documentar e dizer para a mídia e para a sociedade aonde esse terminal está. Ele está dentro do Porto Organizado. Porque a gente sabe que se ele, dentro do Porto Organizado, fizer isso, isso vai estender para as outras. Isso é óbvio. Vai estender para uma Santos Brasil, para uma Libra, para o Tecondi, para uma Rodrimar. E a tendência é que eles façam isso. E aí, olha só, o caos social que está causado na cidade. Eu vinculo um trabalhador portuário hoje, que tem uma média de ganho muito superior a esses R$ 1.070 que eles ofereceram aí como proposta da empresa para a gente. Aí todos os outros terminaram de fazer isso. O que eu faço com o que sobrar? Com os trabalhadores que ficarem fora desses recursos. Porque o cais público, pela essa lei que foi constituída aí, ele vai ficar sucateado. Não vai ter trabalho para esses trabalhadores. O que a gente faz? A gente cria um caos social na cidade, os trabalhadores que estão empregados nesse terminal vão ganhar um salário de fome, vai reduzir o que esses trabalhadores vão investir, o que investem dentro da cidade, e aí a gente fica todo mundo assim. Porque uma empresa vem, impõe uma situação, entendeu? Acha que aqui vai fazer o que quer fazer, e aí a gente fica aí a ver navios. Não, eu quero reiterar, porque essa oportunidade a gente tem pouco, nós vamos insistentemente, o trabalhador não vai cansar, ele vai insistir em buscar os seus direitos. E os nossos direitos estão aí, estão documentados, estão provados que eles são legítimos. Então nós vamos lutar até o fim, nós não vamos cansar, vai ser uma coisa insistente até que a empresa entenda o valor que esses trabalhadores têm. Entendeu? O valor que esses trabalhadores têm. Isso não vai parar. Só saber o que diz o Uriel Vilas Boas aqui pra gente, ele coloca assim: a Embraport tem problema de baixar o TP, sindicato apenas no Porto de Santos? Vocês têm essa informação, não? É o primeiro porto, né? Que a Embraport... Primeiro terminal, então não o dá para ter... Odebrecht, né? Odebrecht o primeiro porto, terminal é aqui. O primeiro terminal que ela investe muito em estádio e tal, né? É a maior empreiteira do governo, né? Até acho que para colocar um tijolo em algum lugar, o governo chama a Odebrecht. Então agora resolveram investir no porto. Primeiro porto é esse, né? Esse terminal. Aliás, viu, Edgar, é bom que se diga que a Odebrecht, no tocante à Embraport, ela chegou no segundo tempo, né? Quase no final do jogo. Porque não foi a era, quer dizer, o grupo Coimex é que começou a trabalhar essa situação, essa autorização, e hoje é minoritário dentro do processo aí de composição societária da Embraport. Mas eu queria chamar a atenção para outro aspecto, isso que o Miro falou, porque é absolutamente verdadeiro. Ora, se um terminal dentro do Porto Organizado, tá, se dá o direito de utilizar certo mão de obra própria pela CLT, os outros demais que estão dentro do Porto Organizado vão querer também. E aí a dúvida que ficaria, Edgar, é a seguinte: por que será então que grupos fortes como a Santos Brasil, como a Libra, não foram para a justiça apontando essas irregularidades? Essa é uma grande questão que se faz, até porque, em tese, esse novo terminal, na pior das hipóteses, será um concorrente deles, no sentido de movimentação de carga. Das duas, uma, ou não foram para se aproveitar dessa chance de também com certeza se livrar dos trabalhadores, ou não foram, porque como eles têm, na verdade, este sim, tem concessão do governo federal, se você entra na justiça contra uma situação dessa,
amanhã ou depois você pode ser punido com não renovação dessa concessão ou com a suspensão dessa concessão. Então, ou seja, se você se rebela contra a autoridade que concede, você politicamente tem problemas. Então, talvez seja por uma dessas duas situações que essas empresas não tenham se rebelado contra a Embraporte. Minutos finais aqui, instantes finais dessa edição do Painel Debates. Eu queria que o Miro e o César rapidamente explicassem para a gente. Então, há uma reunião marcada para o próximo dia 31, uma assembleia realizada hoje. O terminal da Embraporte não está funcionando, né? E até o dia 31 alguma coisa pode acontecer, é só a Embraporte concordando, né, com a proposta do governo e a coisa aí pode caminhar, né? Na verdade, a reunião do dia 31, que foi proposta aí pelo governo, a data, nós aceitamos, independentemente do resultado e da resposta do terminal, ela está mantida com ambas as partes. Até porque, se não avançar, nós teremos que criar outra situação e outros caminhos, né? Para ver se a gente consegue negociar e chegar aí no que é bom para ambas as partes. Então, ela está mantida. Nós estamos indo para Brasília semana que vem para fazer essa reunião lá junto com os sindicatos, as empresas, no caso a Odebrecht, a Embraporte e o governo, né? E a Assembleia de hoje, no caso, deliberou aí o seguinte, que qualquer coisa que saia fora disso, se houver navio e não for operar conosco, as manifestações elas vão continuar e nós vamos aí tomar posições se eles resolverem operar sem o trabalhador portuário avulso. Muito bem, Cláudio Miro, representando aqui os operários portuários, obrigado pela presença, sucesso, espero que as coisas caminhem bem, da mesma forma ao César Bahia, representando aqui os estivadores. Rodolfo, obrigado também por estar com a gente, viu? Boa semana. Obrigado a você que acompanha mais uma edição do Painel Debates, a gente vai encerrando aqui, reprise sempre às 8 da noite, estamos diariamente juntos a partir da 1h30 da tarde, e à noite às 10, às 22 horas, o nosso painel regional no ar também. Tchau, obrigado.